Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 20. A Visão da Santidade. Seção 4. Entrar na Arca. Nada pode te ferir, a não ser que você lhe dê o poder de fazê-lo. No entanto, você dá poder, assim como as leis desse mundo interpretam o dar, e ao dar, você perde. Mas não cabe a você dar qualquer poder. O poder é de Deus, dado por Ele e redespertado pelo Espírito Santo, que tem o conhecimento de que à medida que você dá, você ganha. Ou seja, tudo aquilo que eu dou, eu recebo. Por isso que à medida que a gente dá, a gente ganha. Qualquer coisa, em qualquer nível. Ele não dá nenhum poder ao pecado e, por isso, o pecado não tem nenhum poder e também não dá qualquer poder aos resultados do pecado conforme esse mundo os vê, doença e morte, e miséria e dor. Então o Espírito Santo não olha para essas coisas. Essas coisas não ocorreram porque o Espírito Santo não as vê, e ele não dá nenhum poder à sua fonte aparente, que no caso é o ego, a fonte dessas ilusões, né? Assim, o Espírito Santo quer te manter livre delas. No caso aqui, o Espírito Santo quer nos manter livre tanto da doença quanto da morte e da miséria e da dor. Sem nenhuma ilusão a respeito do que você é, o Espírito Santo meramente dá tudo a Deus, que já deu e recebeu tudo o que é verdadeiro. O que não é verdadeiro, o Espírito Santo não recebeu e nem deu. O pecado não tem lugar no céu, onde seus resultados são desconhecidos e onde não podem entrar, assim como a sua fonte. Ou seja, no céu não entram nem o pecado, nem os resultados do pecado e nem a fonte do pecado, que é esse ego distorcido. E nisso está a sua necessidade de ver o seu irmão sem pecado, pois nele está o céu. Que lindo, né? Reforça o tempo inteiro que a nossa salvação, o céu, o Cristo, o nosso estado mais elevado, tudo está no outro. O outro é um mestre aqui na nossa vida. Eu sei que é um pouco desafiador entender por esse ângulo, gente, mas quando a gente começa a olhar para isso, eu acho que a gente entra num outro estado, assim, de entendimento da vida, num nível bem mais profundo, que a gente começa a entender, a respeitar a limitação de cada um, aquilo que o outro está fazendo com a gente, e a gente sai do lugar de vítima, né? E do lugar também de vitimizar o outro. E olha como ele continua. Mas, se ao invés disso você ver o pecado no seu irmão, o céu está perdido para você. Mas que você o veja tal como ele é, e o que é seu brilhará a partir dele para ti. Que lindo! O seu Salvador, que no caso aqui é o outro, só te dá amor, mas o que você quer receber dele depende de você. Por quê? Porque vai depender daquilo que a gente vai enxergar no outro, daquilo que a gente vai acreditar que está nele. Então, aquilo que eu projetar no outro é aquilo que ele vai me mostrar, é aquilo que ele vai manifestar para mim, vai ser o comportamento dele. Então, eu vou receber exatamente aquilo que eu acreditar que o outro é. Gente, isso é um nível altíssimo de autorresponsabilidade, né? Está nele não ver todos os seus equívocos, e nisso está a sua própria salvação, ou seja, está a salvação do outro, e a nossa, consequentemente. E o mesmo se dá com a sua salvação. A salvação é uma lição em dar, assim como o Espírito Santo a interpreta. É o redespertar das leis de Deus em mentes que estabeleceram outras leis e lhes deram poder para impor aquilo que Deus não criou. As suas leis insanas foram feitas para garantir que cometeu equívocos, e você deu a essas leis poder sobre você, aceitando os seus resultados como o que te é devido de forma justa. O que isso poderia ser senão loucura? É uma pergunta. E é isso que você quer ver dentro daquele que vai te salvar da insanidade, ou seja, é isso que a gente quer ver dentro do outro também.
Ele está tão livre disso quanto você, e na liberdade que você vê nele, você verá a sua própria liberdade, pois isso você compartilha. O que Deus deu segue as suas leis e apenas as suas, ou seja, o que Deus deu segue apenas as leis de Deus, e somente essas leis. E nem é possível aqueles que a seguem sofrer com os resultados de qualquer outra fonte. Aqueles que escolhem a liberdade experimentarão apenas os seus resultados, ou seja, quem escolheu ver o outro liberto também, o outro como um ser divino, né, um ser crístico, ele também experimentará a liberdade. Os dois, aquele que projetou fora e aquele que recebeu a projeção. Seu poder é de Deus, e eles o darão apenas aquilo que pode tocá-los, pois é somente isso que vem, compartilhando o seu poder de acordo com a vontade de Deus. E assim, a sua liberdade é estabelecida e mantida. Ela é mantida através de toda tentação de aprisionar ou de ser aprisionado. É a essas pessoas que aprenderam sobre a liberdade que você deve perguntar o que é a liberdade. Ele está trazendo aqui que são a essas pessoas que já superaram o mundo de ilusões, que já entenderam essa outra voz na mente delas mesmas, né, que é a voz do ego, que já estão tentando transmutar, transpor esses pensamentos e essas crenças. É a essas pessoas que a gente deveria perguntar como a vida funciona, como a gente deve agir em relação a determinada pessoa, como a gente deve lidar com algum desafio que acontece, e não as pessoas que ainda estão aprisionados no ego. Não pergunte ao pardal como a águia se eleva aos ares, pois aqueles que têm asas curtas não aceitaram para si mesmos o poder para compartilhar contigo. Ou seja, aqueles que têm asas curtas, aqueles que ainda têm a mente limitada, não aceitaram para si mesmos o poder que habita cada um deles. E assim, eles não podem compartilhar isso. Eles vão compartilhar as limitações deles, as crenças e todas as impressões ilusórias que eles adquiriram e projetaram no mundo externo. Aqueles que não têm pecado, ou seja, aqueles que não se veem como pecadores, que não se enxergam como vítimas, dão conforme receberam. Vê, então, o poder da impecabilidade dentro do seu irmão e compartilha com ele o poder da liberação do pecado que ofereceu a ele. A cada um que caminha sobre essa terra, em aparente solidão, é dado um Salvador, cuja função especial aqui é liberá-lo e, assim, libertar a si mesmo. Ou seja, todos os seres, todos nós, né, temos salvadores aqui. E eu creio até, no meu entendimento, que são as pessoas que mais nos desafiam, que mais nos causam incômodo. Elas, no meu entendimento, são os nossos maiores salvadores, porque elas nos mostram alguma coisa que está inquieta dentro da gente, tentando ser curada. No mundo da separação, cada um é designado separadamente, embora todos sejam o mesmo. Olha só, gente. Entretanto, aqueles que têm o conhecimento de que todos são o mesmo, não necessitam de salvação. E cada um acha seu Salvador quando está pronto para olhar para a face de Cristo e vê-lo sem pecado. Ou seja, ver o Cristo em tudo e em todos, enxergar apenas a luz divina que habita cada um dos seres humanos, principalmente daqueles que são mais próximos da gente, né? Porque esse sim, se a gente veio com essas pessoas, veio para ter relacionamentos, veio para conviver com essas pessoas, com certeza são os nossos maiores professores aqui nessa vida. Por mais que não pareça isso, né, num primeiro momento. Por mais que pareçam ser aquelas pessoas que vieram como a pedra no sapato da gente. Vai saber, né, gente? Deus é extremamente inteligente. E a gente ignora, acho que 99% desse mundo que a gente não enxerga ainda, que a gente não percebe com os olhos físicos. Porque o mundo espiritual está muito além da nossa compreensão humana ainda, né?
Espero que um dia isso mude e eu creio que está caminhando para isso também. O plano da salvação não vem de você, nem é necessário que se preocupe com qualquer coisa, exceto a parte que te foi dada para aprender. Olha, mais uma vez trazendo que a gente pode viver uma vida leve se a gente não quiser controlar as situações. Então, a gente nem deveria se preocupar como vai ocorrer a salvação, desde que a gente esteja aberto e esteja nesse estado de entrega, entendendo que o Espírito Santo está nos conduzindo pelas melhores condições, situações, relacionamentos, que é onde estão os nossos aprendizados. Pois ele, que no caso é o Espírito Santo, que conhece o resto, se encarregará do plano sem a tua ajuda. Mas não pense que ele não precisa da sua parte para ajudá-lo com o resto, pois na sua parte está tudo, e sem ela nenhuma parte é completa, e nem o todo é completo sem a tua parte. Que lindo, né? Eu entendo aqui que seja realmente aquilo que eu acabei de falar, que seja o nosso estado de abertura, de entrega. Na Arca da Paz só entram 2 a 2. No entanto, o início de um outro mundo vai com eles. Olha essa frase. Na Arca da Paz só entram 2 a 2. No entanto, o início de um outro mundo, ou seja, a mudança de consciência, vai junto com essas duas pessoas. Então, quando os dois se predispuseram a ter uma mudança de consciência em relação àquele que está curando o relacionamento, né? E esse relacionamento, eu já falei outras vezes, é qualquer tipo de relacionamento. Então, eles já mudaram esse mundo que vai com eles para dentro da Arca da Paz. Que bonito! Cada relacionamento santo tem que entrar aqui para aprender a sua função especial no plano do Espírito Santo, agora que compartilha o seu propósito. Ou seja, agora que já está compartilhando o propósito do Espírito Santo. E à medida que esse propósito é cumprido, um novo mundo se ergue, no qual a ideia de pecado não pode entrar, onde o Filho de Deus pode entrar sem medo e onde ele descansa um pouco para esquecer a prisão e se lembrar da liberdade. Olha só, então esquecer a prisão que ele mesmo criou, que ele mesmo viveu, esse mundo de sofrimentos, essa vida repleta de conflitos. Essa é a prisão que ele fala aqui. E aí a gente começa a relembrar a nossa liberdade, que está em sermos quem realmente somos, que está também em olhar o outro como ele realmente é, e não a partir do ego dele. Como pode ele entrar para descansar e relembrar sem você? Ou seja, como pode o outro também entrar nessa arca para descansar e relembrar qualquer coisa sem a gente, sem o nosso olhar sobre ele, que eu entendo que é assim. A não ser que você esteja lá, o outro não está completo. E é da própria completeza que ele se lembra estando lá. Isto é da própria unidade que o outro se lembra quando está dentro dessa Arca da Paz, junto com a gente, que se uniu a ele em mentes, né? Porque nunca são os corpos que se unem. Esse é o propósito que é dado a vocês, ou seja, da completeza, de completarmos a nós mesmos, de nos unirmos numa grande consciência. Não pensem que o vosso perdão, ou seja, o perdão dado ao vosso irmão, só serve para vós, ou seja, só serve para os dois que se perdoaram. Pois todo o mundo novo descansa nas mãos de cada 2 irmãos que aqui entram na Arca da Paz para descansar. E à medida que descansam, a face de Cristo resplandece sobre eles e eles se lembram das leis de Deus, se esquecendo de todo o resto e ansiando apenas que as leis divinas sejam cumpridas perfeitamente neles e em todos os seus irmãos. Você pensa que quando isso tiver sido realizado, descansará sem eles? Ou seja, terá paz sem os seus irmãos junto contigo? Não, você não poderia deixar de fora nenhum deles, assim como eu não poderia te deixar e esquecer parte de mim mesmo,
Por que Cristo está falando isso? Porque Ele está em cada um de nós. Pode perguntar a ti mesmo como pode estar em paz quando, já que está no tempo, há tanto para ser feito antes que o caminho para a paz seja aberto. Talvez isso pareça impossível para você, mas pergunta a ti mesmo se é possível que Deus tenha um plano para a sua salvação que não funcione. Uma vez que você tiver aceito o seu plano, ou seja, o plano de Deus, como a única função que quer cumprir, nada mais haverá que o Espírito Santo não arranje para você sem o teu esforço, ou seja, sem que a gente precise sofrer, sem que a vida se torne pesada. Ele irá diante de você, endireitando as tuas veredas e não deixando em teu caminho nenhuma pedra em que possa tropeçar e nenhum obstáculo para impedir o teu passo. Nada do que necessite te será negado. Nenhuma dificuldade aparente deixará de se desvanecer, ou seja, de desaparecer, antes que você a alcance. Não precisa pensar em nada, descuidado de todas as coisas, exceto do único propósito que você quer realizar. Como ele te foi dado, assim também será a sua realização. A garantia de Deus se manterá contra todos os obstáculos, pois ela, no caso aqui, essa garantia, descansa na certeza e não na contingência. No caso aqui, a verdade, essa garantia aqui de Deus, vai descansar, está descansando, na certeza absoluta e não numa eventualidade. Será que vai ser? Não, gente, Deus não erra. Ela descansa em você. E o que pode ser mais certo do que o Filho de Deus? Olha que lindo, termina com essa pergunta. Então, o plano de Deus é perfeito para cada um de nós, desde que a gente entenda que realmente é isso que acontece. Caso contrário, a gente fica aprisionado nos sofrimentos e nas limitações do mundo de ilusões criado pelo ego. Fim da leitura do livro-texto.